Sabe aquele dia que o mercado parece estar parado, mas mesmo assim suga cada centavo seu? Hoje a gente vai falar de um dos maiores vilões do day trade, a lateralização. Com certeza uma das mensagens que eu mais recebo pedindo ajuda é: Matheus, hoje no mercado lateral eu quebrei a minha conta. Ou então eu devolvi a semana inteira, devolvi um mês inteiro, em um dia que o mercado ficou ali lateral, comendo stop de todo mundo que estava posicionado nele. parece que você compra, o mercado te estopa. Você vende, o mercado vem e te estopa também. Independente da direção que você tentar pegar um trade, você vai ser estopado. E a real é que tem muita gente quebrando por não saber lidar com a lateralização. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar principalmente como identificar uma lateralização logo no seu início, mas eu também vou te ensinar que é possível sim você extrair dinheiro de um mercado lateral. Ao contrário do que muitos pensam por aí, a lateralização não é um convite para você operar mais, mas é um convite para você ter a sua atenção redobrada e você se proteger cada vez mais no mercado. Identificar uma lateralização depois que ela já está consolidada é muito fácil, mas existe uma forma que a gente consegue observar essa lateralização no início, antes dela moer a sua conta. E fique tranquilo, porque depois do vídeo de hoje você só vai cair nas pegadinhas da lateralização se você quiser ou se você ignorar tudo que eu vou falar aqui. Primeiro você precisa entender os conceitos de uma lateralização. A lateralização, ao contrário do que muitos pensam por aí, ela não é uma malvadeza ou uma manipulação do mercado para simplesmente sair estopando todas as pessoas físicas para depois entregar um movimento. Esses períodos de acumulação são momentos de respiro, de descanso do mercado. Os grandes operadores precisam desse respiro para que eles possam recalcular o preço daquele ativo, para saber se ainda é válido continuar comprando ou se já está na hora de começar a soltar os contratos. Isso acontece porque para grandes instituições o mercado futuro não são ativos para trade ou só para fazer dinheiro, mas são ativos para montagem de posição hedge. Essas posições hedge são proteções que eles fazem em operações em outros ativos. E quando o mercado futuro se movimenta demais, é preciso que haja um cálculo novamente para ver se o ativo ainda está atrativo para compra ou para venda, como eu falei agora aqui. Então esses processos de respiro, naturalmente, são movimentos sem direção, movimentos que não têm tendência. Por isso que muita gente acaba se arrebentando. Porque a lateralização ela não é bonitinha igual a gente vê nos livros, que a gente tem os níveis de suporte e resistência e o preço fica batendo igual uma bolinha de ping-pong lá em cima e lá embaixo, simplesmente fácil assim para você poder fazer o seu dinheiro. A lateralização está mais para um bicho feio que vai rompendo o topo, rompendo o fundo sem dar continuidade. E como a maioria das pessoas, por algum motivo desconhecido, operam rompimentos, assim que rompe topo e a pessoa compra, ele volta para estopar. E o mesmo acontece lá no fundo, não é verdade? Agora, com paciência e com a técnica certa, você consegue extrair dinheiro, e muito dinheiro, do mercado lateral. Mas antes da gente começar a desenhar a lateralização aqui, eu preciso te passar duas ferramentas muito importantes que vão te ajudar a identificar essas regiões de lateralização antes mesmo do mercado começar a desenhar aqueles topos e fundos tão bonitinhos que a gente gosta. Essas duas ferramentas que eu preciso que você tenha no seu gráfico e na sua mente são duas médias móveis. Primeiro, a média móvel exponencial de 9 períodos e a média aritmética de 20. A média de 9 junto com a média de 20 tem um papel importantíssimo para que a gente possa rastrear a tendência. Vamos supor que a gente tem uma média móvel de 9 passando aqui e uma média de 20 passando logo aqui abaixo dela. O preço geralmente ele vai se movendo, retraindo nessas médias e dando continuidade na tendência. Quando nós temos esses três rompimentos, para baixo, para cima e para baixo novamente, a chance do mercado lateralizar aqui é muito grande. A gente chama isso de mastigada das médias. E quando o preço começa a romper as médias 9 e 20 para cima e para baixo toda hora, precisa acender um alerta na nossa mente dizendo que muito provavelmente a tendência do mercado acabou e que ele vai começar a andar de lado igual um caranguejo agora. Então essa dica é muito importante. Se a média de 9 e a média de 20 forem rompidas 3 vezes seguidas, seja para cima, para baixo, para cima ou para baixo, para cima e para baixo, tanto faz, a ordem não vai influenciar em nada disso.
significa que o mercado tem uma grande probabilidade de lateralizar. E dessa forma, você já identifica o mercado lateral antes mesmo dele começar a romper topo e romper fundo sem dar continuação ao movimento, que é o que faz tanta gente quebrar ao longo do tempo aqui. Presta atenção nesse exemplo aqui, ó. Mercado em tendência de alta, até que ele faz o seguinte movimento. Ele rompe as médias para baixo, rompe as médias para cima e para baixo de novo. E logo depois disso, o que acontece? Exatamente, mercado lateral. Olha nesse daqui também, ó. Mercado em tendência clara de alta, até que o que ele faz, ó, rompe as médias para baixo, para cima, para baixo e já lateralizou. E você, bobão, antes de vir comentar aqui, com gráfico parado é muito fácil, todo mundo é trader, eu te convido primeiro a fazer um backtest disso aqui que eu estou te ensinando, para que você possa tirar suas próprias conclusões de que se isso daqui é bobeira ou não. E além disso, há quase 3 anos eu opero todas as quartas-feiras, às 9 da manhã, ao vivo aqui no YouTube. Fora a sala educacional que rola todos os dias pelo Zoom. Se você quiser fazer parte, o primeiro link na descrição aqui desse vídeo, você pode chamar o meu suporte e fazer a sua inscrição lá. Mas também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativa as notificações porque eu estou sempre postando conteúdo de muita qualidade aqui. E deixa um comentário maneiro também, porque eu faço questão de ler todos os comentários de vocês. Eu não consigo responder todos, mas ler eu estou sempre lendo. E agora que você já aprendeu a identificar um mercado lateral antes dele moer a sua conta, eu vou te ensinar a operar depois que ele já começou a fazer a sua estrutura de lateralização. Antes de mais nada, você precisa entender que existem 2 tipos de mercado lateral. Existe um mercado lateral que é operável e o outro que não é operável. E o que vai definir se esse mercado lateral ele é ou não operável é o que a gente chama de range. E para você que não sabe o que significa range, o range é a altura da lateralização. Se você tiver uma região lateral com bons pontos, com range interessante, ou seja, com espaço para você poder pegar um trade, é muito válido que você opere esse mercado lateral. Agora, se esse range, a distância, o espaço for muito curto para você operar, é altamente contraindicado que você fique clicando aqui dentro. Até porque o seu risco-retorno nunca vai ser favorável se o seu range for curto. Agora, se o range for amplo, você consegue sim ter risco-retorno favorável nas suas operações. E entenda uma coisa aqui, o que faz um trader ser lucrativo não necessariamente é a sua taxa de assertividade, mas sim o fator de risco e o fator de retorno que ele tem nos seus trades. Porque se você tiver um risco-retorno naturalmente favorável no seu operacional, talvez você possa até errar mais do que você acerta e ainda assim ser lucrativo no mercado. Tanta gente fica extremamente focada em operacional assertivo e esquece que é o gerenciamento e o controle, o manejo de risco que vai fazer você sobreviver e lucrar aqui dentro do mercado. Mas isso daí é papo para um outro vídeo que já está aqui na lista para sair daqui a pouco também, beleza? E depois de identificar se essa lateralização é operável ou não, você precisa identificar quais são os critérios que aquela lateralização tem deixado para você. Conversa com o ativo, olha para aquela lateralização, olha para o que ela já tem feito e comece a perguntar para o ativo, o que você tem feito nessa lateralização? Parece papo de maluco, mas não é. Porque existem alguns tipos de lateralização, como por exemplo, existe o alargamento, que é um tipo de lateralização, que naturalmente, o que ele faz? Geralmente ele vai rompendo o topo, sem dar continuidade, e também rompe os seus fundos sem dar continuidade. Nesse tipo de lateralização, o que você precisa fazer? Se você já identificou que é um alargamento, o ideal é você esperar esse topo ser rompido, deixar algum tipo de rejeição. O que seria rejeição? Um candle contrário, um candle gatilho nas regiões acima do topo rompido para que você possa executar sua venda buscando o fundo. E para comprar a mesma coisa, esperar ele romper o fundo, deixar uma rejeição abaixo desse fundo e buscar aí os seus trades visando a compra. Mas existe também aquelas lateralizações bonitinhas que chega a dar vontade de chorar quando você percebe que o mercado deixou ali
aquelas regiões de suporte tão bonitas, mas deixou também aquelas regiões de resistências lindas lá em cima. E esses são os dias mais felizes para o trader. É o dia que ele vai esperar um gatilho de venda nas regiões de resistência e um gatilho de compra nas regiões de suporte. Aqui é fácil você operar, desde que você tenha um range que torne o seu risco-retorno favorável. Mas também existe um tipo de lateralização que é muito complicado a gente operar, que é quando ele costuma deixar fundos e topos completamente distantes uns dos outros, sem nenhum tipo de padrão. Isso daqui é o tipo de lateralização que ou você vai esperar o mercado chegar próximo às regiões de extremidades para poder executar o seu trade, ou simplesmente vai ficar de fora. Mas em hipótese nenhuma você vai procurar trade dentro desta região aqui, ok? E lembra que eu falei da média de 9 e da média de 20? Quando a gente está operando no mercado lateral, é muito comum que as pessoas fiquem com medo de clicar por ter uma, duas ou até mais médias pelo meio do caminho e ficar com medo achando que aquelas médias vão travar o preço por ali. Mas quando o mercado está lateral, as médias ficam o que a gente chama de flat, que é o quê? Mais retinha, sem tendência, sem inclinação. E quando essas médias estão flat, aquele risco dela ser um suporte ou resistência é completamente minimizado. Então, no mercado lateral, eu meio que ignoro essas médias pelo meio do caminho e vou buscando regiões sempre de topo ou fundos anteriores como alvos. E o pulo do gato do mercado lateral é exatamente esse. Você identificar principalmente as regiões de extremidades desses mercados laterais e buscar operar somente nessas regiões. Para de ficar clicando pelo meio do caminho, porque a chance de você se arrebentar é muito grande. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado mais na sua caminhada como operador de mercado. O meu desejo aqui é sempre te passar um conhecimento que vai se transformar em lucro aqui no mercado financeiro. Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, clicar aí no botão de se inscrever, ative as notificações, porque além desses conteúdos técnicos, eu vou lançar uns outros conteúdos sobre trade aqui nesse canal também a partir da semana que vem. Então você precisa estar com as notificações ativadas para você não perder, cara. Vai ter muita coisa maneira aqui nesse canal, além das lives de quarta-feira também, beleza? Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. É uma honra para mim ter você comigo durante todo esse tempo aqui, valeu? Deus te abençoe e a gente se vê lá no próximo vídeo.